Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. A vida é cíclica, ou seja, vivemos um ciclo numa evolução natural do ser humano. Depois, o mesmo ciclo em outra evolução do ser humano. Hoje, na evolução tecnológica, na evolução da ciência, vivemos talvez, quem sabe, o último ciclo da humanidade na Terra. Houve antes coisas que se assemelham a coisas que agora existem. Por exemplo, houve um homem que dominou o mundo ou tentou dominar e criou guerra contra todo mundo. E se tornou temido porque ele conseguia vencer. Esse homem era a abominação do ser humano. Matava indiscriminadamente, perseguia judeus. Sim, estou falando de Hitler. Mas será que Hitler morreu e aquele espírito que estava em Hitler, de domínio sobre o mundo, não existe mais? Quantos ainda têm a mente para querer dominar, tirar a liberdade, escravizar as mentes nos dias de hoje? Entendemos que quando a liberdade de pensar é cerceada por leis, e se você tornar público o que pensa, pode ser réu e cumprir cadeia, quem sabe até de 8 anos, apenas por dizer o que pensa, entendemos que o mesmo Espírito opera até os dias de hoje. Mas também que é um espírito. Alguns chamam de espírito das trevas, espírito do mal, Satanás, diabo, demônio. Todos esses nomes cabem porque o domínio que essas entidades espirituais exercem sobre a mente humana é grande. Basta dizer que o político tem que lutar contra essas forças espirituais para ser honesto, digno, reto. Porque o domínio do mundo é do príncipe do mundo, e o príncipe do mundo está preparando para o cenário final o planeta Terra. A palavra de Deus fala claramente sobre esse tempo, está lá em Apocalipse 13. E chama esse tempo do tempo final, onde haverá uma marca que ele chama marca da besta, no qual quem não a tiver não comprará, não venderá, não trocará, não fará nada. Acha isso impossível? Será? Bem, primeiro vamos nos situar no texto. Vamos ler? Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ninguém possa fazer nada, comprar ou vender. Bem, parece que isso está longe, que isso é impossível, que isso nunca vai acontecer. Mas, se observarmos, já está acontecendo. Hoje, se você não tiver esse atestado da vacina, você perde empregos públicos. Você não entra em estádios de futebol. Você não entra em shoppings. Você não entra em clubes.
Você não frequenta ambientes fechados? Você não trabalha? Não. Todo lugar existe o atestado de vacina para você ser efetivado. Carteira assinada. Se você passar no concurso, precisa desse atestado. Há um limite acontecendo aí. A convergência das pessoas a uma situação de controle. Vê quem quer. O nosso mandatário é contra isso e é força vencida. Como mandatário número 1 da nação, não pode combater esse atestado. Não tem poder para combater esse atestado. Como? Se ele não pode, eu, cidadão comum, poderei? Entenda, os tempos estão se cumprindo e a preparação para os dias finais já está acontecendo. Essa questão de ter esse atestado para entrar em certos lugares, para estar em certos lugares, para trabalhar, já é um domínio de uma marca que está ainda oculta, mas que já faz e exerce o seu domínio. Chegará o tempo em que não se poderá comprar ou vender, receber salário, se não tiver esse atestado. Então, amado, então, amada, muitos veem, mas não enxergam. Muitos são os que são religiosos, e aí não há distinção para religião A ou B, e sim para olhos que não veem. Porque a religião é uma coisa boa quando direcionada ao que Jesus falou: amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem, fugir do errado, do pecado, do mal. Essa é a religião boa, não é mesmo? Mas quando não ensina as coisas da maneira que as coisas são, porque a religião ela tem que ser espiritual antes de ser doutrinária e humana. Porque não importa como você se conduz dentro da sua religião, importa que você conheça a Deus. Importa como você se conduz diante das pessoas. Qual é a sua atitude no seu dia a dia normal? Se teu coração está limpo ou não. Essa é a verdadeira religião, andar de coração limpo. Mas, voltando a Apocalipse 13, versículos 16 e 17, parte do que ele menciona ali já está acontecendo. O limite da liberdade está sendo cerceado. Os que dizem a verdade vão ser julgados, condenados, presos. Os santos de Deus que vêm e que falam, esses aí ou se calam ou o calarão. Então, amados, estamos no limiar de uma nova era nesse planeta. E posso lhes dizer que a perseguição já começou de modo sucinto. Se fosse eu jovem hoje, não conseguiria emprego. Então, meu amado, então, minha amada, é preciso que os que são de Deus abram os olhos e enxerguem em que tempo estamos. Porque a palavra de Deus diz que esse ser abominável virá de uma forma tão espantosamente ardilosa que, se possível, enganará os eleitos de Deus. Pisará de forma tranquila, calma, e não assustará ninguém, mas vai dominar as mentes
para que converjam no mesmo pensamento. De tal sorte que aqueles que forem os que pensarem de forma diferente serão essa palavra não vai sair, mas serão perseguidos, serão marcados e serão acusados perante a lei. Quem entenda, entenda. Quem não entende, bem. Precisamos estar atentos às coisas que são feitas e, no mínimo, nos manter fiéis a Deus, não concordando com os ditames de uma mídia perversa que é vendida e domina mentes incautas. Precisamos e como precisamos abrir os nossos olhos, não nos deixar levar pelas coisas. Porque, amado, aquilo que funciona, funciona. Aquilo que não funciona, não funciona. O que eu quero dizer é que chamam de antídoto do mal uma coisa que não tem resolvido efetivamente, porque senão não haveria mais a tal pandemia. Que nós possamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração e buscar com mais propósito as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. E o que cega a humanidade para enxergar a verdade é espiritual. Se não buscarmos a Deus, dançaremos conforme a música, sem saber até que estamos dançando. Cuidado, povo de Deus, acorde, cuidado, porque as doutrinas submetem os homens, as mulheres, ao domínio daquele que estabelece doutrina. Cuidado por onde você, povo de Deus, caminha, porque os tempos são finais. E não digo finais para amanhã, porque não sei o dia da volta de Jesus Cristo. Mas eu sei que se aproxima. Pode ser daqui 10 anos, 20, 30. Não importa. De toda forma, nosso coração tem que estar limpo e com o Senhor. E não pode colaborar com esse príncipe do mundo, com essa mídia vendida, com as palavras de ordem pronunciadas pela mesma turma que sempre fez o mal ou se calou diante dele. Mais uma vez, quem entenda, entenda. E que Deus guarde o seu pensamento e você trabalhe o seu coração para que ele não seja contaminado com as mentiras que estão implantando na sociedade. Perdão. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. E que a verdade, a luz de Jesus, estejam morando dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.